Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre a fisiologia do sistema nervoso. O sistema nervoso ele integra mensagens tanto internas como externas do nosso corpo, do corpo do animal, que vão ser recebidas de alguma forma, tá? E coordenando as suas funções finais. Por isso é o principal responsável pelo controle do organismo, viabilizando o funcionamento de órgãos e sistemas, como por exemplo, nesse slide aí, o mecanismo da sede no animal, seja no filhote ou seja no adulto. Então não é a consciência do animal que vai fazer esse mecanismo iniciar, tá? Ou até mesmo outros pensamentos mais sofisticados por parte desse animal. Então vai haver um mecanismo que vai desencadear a sede do animal e isso será manifestado na forma de movimento, procura de água e por fim a ingestão da água. Esse outro animal, então nós temos aqui uma vaca, né, se lambendo por algum motivo, ela pode estar sentindo dor, ela pode estar sentindo algum desconforto interno ou mesmo externo, tá? Uma mosca que pousou, um toque no corpo dela, etc. E isso vai ser integrado pelo sistema nervoso central. Mas como? Tá? Então nós vamos ter parâmetros que vão se manifestar, isso pode ser algo que você vai mensurar, vai medir. Pode ser desde, por exemplo, a pressão arterial, batimento cardíaco, nível de hormônio ou algo que o animal procure, por exemplo, como nós usamos no slide anterior, a sede. Tá? Esse parâmetro, então, que é algo que eu mensuro, que eu vou medir, vai ser detectado por uma aferência. Tá? Então é aferência. Essa aferência é normalmente um neurônio modificado, especializado na detecção de um estímulo específico. Então nós temos aferências visuais, né? Cones e bastonetes, nós temos aferências auditivas, tá? Cones e bastonetes para o olho, tá? No caso do ouvido, para a aferência auditiva, nós temos para sentidos gerais, tá? Olfato, gustação, etc. Ou mesmo para dor, para sensação de calor, sensação de frio. E essas aferências, que são neurônios modificados, vão encaminhar essa informação para o sistema nervoso central processar essa situação. Tá? Se, por exemplo, for uma situação de dor, o animal vai tirar a pata do local. Se for de calor, desencadear, por exemplo, o mecanismo de sudorese, etc. Mas o que é importante destacar aqui é que a aferência é um neurônio modificado e vai se comunicar com outros neurônios até chegar na porção central do sistema nervoso e fazer a conexão necessária para uma resposta, que será denominada eferência. Então, antes era aferência, agora nós temos uma eferência. Essa eferência pode ser ainda tecido nervoso, mas agora eu posso ter já outras opções. Por exemplo, a ação de uma glândula endócrina, de um músculo, de alguma saída que o sistema nervoso central ativou, de forma a modificar, corrigir o nosso parâmetro inicial. Essa modificação também vai ser percebida e a aferência, que fez a detecção e a informação para o sistema nervoso central, vai dar continuidade a essa alteração, de modo que o sistema nervoso central pode monitorar a correção desse parâmetro, caso seja necessário. E como é que isso é feito? Tá? Normalmente, nós temos um parâmetro que tem variações, seja, por exemplo, o batimento cardíaco, a temperatura do animal, etc. Tá? Essa variação é tolerada dentro de determinados limites. Esse limite pode ser superado em alguns momentos, em algumas situações. Tá, ok? Mas, ao superar esses limites, seja inferior ou seja superior, respostas serão desencadeadas, correções serão necessárias. E nós temos outros tipos de limites, que são os limites que colocam em risco a vida do animal. Se esses limites forem superados, aí nós temos o risco de o animal morrer, tá certo? Bom, vamos inicialmente conhecer como é que aquela aferência detecta aquele estímulo inicial. Como é que isso ocorre lá no início, tá certo? Então vamos imaginar que nós estamos colocando uma lente de aumento sobre a membrana do nosso neurônio e eu vou focalizar apenas essa região, inicialmente, tá certo? Então eu estou localizado na membrana de um neurônio, onde eu tenho um fluido extracelular do lado de fora, um fluido intracelular ou citoplasma na porção interna desse nosso neurônio, que é o nosso exemplo. E essa membrana, ao mesmo tempo que ela separa
meio externo do meio interno, ela vai conectar. Conectar como? Por meio de proteínas que estarão inseridas nessa membrana. De modo que todo esse mecanismo, dessas proteínas inseridas na membrana, vão diferenciar o meio externo do meio interno, acarretando em consequências que nós vamos ver no próximo slide. Eu utilizei aí a concentração do sódio, o Na+, e a concentração do potássio, o K+, apenas como exemplo, tá certo, pessoal? Mas nós vamos ter cloreto na história também, sulfato, glicose, água, outras proteínas que estarão discriminadas dentro ou fora da nossa célula. Tá? No caso do sódio, nós vamos ter aí um canal específico para o sódio poder passar. E só ele vai passar nesse único sentido. No caso aqui foi entrar na nossa célula, entrar no nosso neurônio. O potássio vai ter um canal específico para ele, onde ele vai poder sair da nossa célula. Por que o sódio entrar e o potássio sair? Por conta das concentrações que foram estabelecidas pela bomba de sódio e potássio, que é uma outra proteína, também chamada de sódio-potássio ATPase. Ela jogou o sódio para fora em troca de potássio para dentro. Ao fazer isso, ela criou um gradiente de concentração. Ela criou uma diferença jogando o sódio para fora seletivamente, jogando o potássio para dentro seletivamente também. Então ela criou um gradiente de concentração. Ela criou uma diferença. O sódio ficou concentrado para fora da nossa célula, o potássio ficou concentrado para dentro da nossa célula. Essas condições foram estabelecidas inicialmente pela bomba de sódio e potássio, mas quando os canais de sódio e de potássio abriram, permitiram a passagem dos seus elementos, tá? O canal de sódio apenas o sódio, o canal de potássio apenas o potássio, no sentido de onde tinha mais, entrando para onde tinha menos, equiparando aproximadamente as concentrações externas e internas. Todo esse trabalho que a gente está discutindo agora, pessoal, culmina numa carga para o nosso neurônio. Essa diferença de concentração dentro e fora de determinados elementos vão criar uma carga. Então, essa carga vai ser modificada quando a bomba trabalhar e gastar o nosso ATP, tá? Que a célula vai consumir. De modo geral, 25% do que o animal come, do seu alimento, é dedicado para esse gasto de energia, de ATP para ADP, para fazer essas trocas de sódio por potássio. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada agora numa visão mais ampla, além do sódio e do potássio. Tá certo? Nós vamos ter concentrações fora e dentro da nossa célula de sódio, é um elemento importante, então, aproximadamente 142 miliequivalentes por litro fora e 10 miliequivalentes por litro dentro. Então, é uma diferença bastante grande. O potássio é aproximadamente o contrário, 140 dentro e 4 fora. E nós temos, como eu falei inicialmente, outros elementos, o cálcio, o magnésio, cloreto, sulfato, bicarbonato e uma série de outros elementos. Todas essas concentrações consideradas darão um valor para o nosso neurônio, que é a nossa célula exemplo, de aproximadamente menos 65 milivolts. Isso pode variar um pouquinho, tá certo? Menos 80, menos 72, menos 44, mas vai ser sempre negativo e dessa ordem de algumas dezenas, entre 40 e 90, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para o nosso neurônio, tá? Que é a nossa célula exemplo. Essa condição inicial aqui que nós estamos vendo nesse gráfico, eu tenho o meu neurônio em repouso. Nesse momento, ele vai estar naquela carga que eu falei para vocês, menos 80, menos 90 milivolts. Nesse momento, esse neurônio estará em repouso. Tá? O normal dele, ele é mantido normalmente a maior parte do tempo nesse valor. Mas, para exercer as suas funções, para poder modificar aquela inicial situação que eu propus para vocês, do animal sentir dor, do animal sentir calor, modificar a sua correção de glicose, por exemplo, o neurônio vai sair da sua situação de repouso e caminhar para a despolarização. Ele vai despolarizar. O que é isso? Ele vai caminhar do valor negativo que ele tinha original, seja lá menos 72, menos 89, menos 99, caminhar para zero e ultrapassar esse zero, ficando até realmente positivo. Então ele vai ultrapassar essa situação, chegando por volta de mais 35 milivolts.
Então ele saiu do menos 80, menos 90, menos 65 e caminhou para zero, superou o zero, ultrapassou o zero e chegou até aproximadamente mais 35 milivolts. Mas é por um momento muito breve, da ordem de 1, 2, 3 milissegundos. Rapidamente ele vai repolarizar, ele vai retornar para a sua situação de repouso. Então ele vai voltar para aquela carga negativa que ele tinha originalmente. Quem vai fazer essa despolarização e a repolarização será de novo os nossos dois elementos aí centrais da nossa questão, a concentração do sódio e a concentração do potássio. O sódio sempre estará mais ligado à despolarização, ao processo inicial, porque os canais de sódio são mais rápidos, abrem rapidamente e fecham rapidamente. O canal de potássio é um pouco mais lento, ele demora um pouco mais para entrar em atividade. Então, o potássio estará sempre mais relacionado à repolarização, ao retorno do nosso neurônio à situação de repouso. E a cada percepção, a cada sensação, a cada controle do organismo, essa situação será proposta, onde haverá uma despolarização e uma repolarização a partir de uma situação de repouso que irá também culminar, terminar em nova situação de repouso, deixando o nosso neurônio disponível para uma nova situação que possa vir a seguir. Vamos ver agora, com relação ao nosso neurônio, como é que ele vai se comportar em relação a outros neurônios. Tá? Eu tenho, então, inicialmente, como eu falei para vocês, um neurônio em repouso, no valor aí de menos 65 milivolts. Esse é um valor médio que nós escolhemos. Tá? Eu tenho outros neurônios que estão próximos a ele, fazendo contato com esse nosso neurônio. Contato de que forma? Via sinapse, que vamos ver também a seguir. Tá? Mas vamos ver de modo geral como é que isso ocorre. Eu posso ter um neurônio, um outro neurônio, então um quarto neurônio aí na nossa história, que vai excitar, que vai estimular o nosso neurônio azul aí, o nosso neurônio alvo. Então a carga dele, que era de menos 65 milivolts, quando excitado, irá caminhar para zero. Então eu coloquei aqui um valor de menos 45 milivolts, que é mais próximo de zero. Se isso for suficiente, ele caminhará para zero rapidamente e irá ultrapassar aquela situação zero, tá? Chegando até o mais 35. Então nesse momento, eu estou estimulando, eu estou excitando o neurônio alvo nosso aí. Tá, ok? Então ele vai caminhar para zero. Mas eu posso ter uma situação inversa, que é a inibição. Então, um outro neurônio pode estar inibindo o nosso neurônio alvo aí, o nosso neurônio azul, onde o valor dele vai caminhar para mais longe de zero. Então, menos 80, menos 85, menos 90, ficando mais difícil a sua despolarização. Então, esse neurônio estará sendo inibido nesse momento. Tá, ok? Vamos ver agora como é que isso acontece de maneira mais específica, como se eu estivesse colocando uma lente de aumento entre aqueles dois neurônios que nós estamos falando, seja o excitatório ou o inibitório. Tá? Eu vou ter o meu neurônio alvo aqui, então esse é o corpo celular do nosso neurônio. Eu vou ter várias proteínas receptoras na membrana desse neurônio, vários daqueles canais que nós vimos inicialmente, lá no início da apresentação. Eu tenho um outro neurônio, tá, que vai fazer contato com o nosso neurônio alvo. Então, esse neurônio cinza é o terminal pré-sináptico de um neurônio que vai fazer contato com o nosso neurônio azul aqui, o nosso neurônio alvo. Esse espaço que separa os dois, eu chamo de fenda sináptica. O neurônio anterior, o neurônio 1, o neurônio pré-sináptico, ou o neurônio pré-ganglionar, que eu também posso chamar, ele tem várias vesículas no seu interior. Essas vesículas contêm substâncias que são os neurotransmissores, que existem vários exemplos: serotonina, GABA, dopamina, noradrenalina e vários outros exemplos. Okay? Essas vesículas acumulam esse neurotransmissor no seu interior na região fronteiriça com o próximo neurônio que vai fazer sinapse com ele. Ao ser estimulado, ao passar por aquela modificação que nós vimos anteriormente, de menos 65 milivolts, chegando até mais 35 milivolts, esse neurônio pré-sináptico irá liberar os seus neurotransmissores que vão alcançar essas proteínas receptoras
esses receptores no nosso neurônio-alvo, no nosso neurônio azul aqui. Se essa quantidade for suficiente, se essa substância for estimuladora, o nosso neurônio será excitado, será estimulado, caminhando então para ele também 0 e até mais 35 milivolts. Por outro lado, se essa substância que foi liberada na fenda sináptica for uma substância inibitória, se também for feita em quantidade suficiente, irá provocar a inibição do nosso neurônio, fazendo com que ele caminhe para mais longe de 0. Tá, ok? Teremos então duas situações finais, a estimulação ou a inibição do nosso neurônio-alvo. Conhecendo esse mecanismo todo, nós vamos agora ampliar um pouco a visão de toda a situação que nós estamos estudando. Então, a organização geral do sistema nervoso vai se dar agora a partir desse slide, com o foco no sistema nervoso autônomo, autonômico ou vegetativo. Esse sistema nervoso autônomo, autonômico ou vegetativo pode ser dividido em 3 partes. Na porção simpática, parasimpática e na divisão entérica, que eu não vou apresentar aqui hoje, ok? Isso vai ser na aula de digestório. Mas a divisão simpática e a parasimpática são apresentadas inicialmente, por quê? Porque essas duas porções, simpático e parasimpático, controlam praticamente todo o organismo, praticamente todas as vísceras, músculo liso. E eu coloquei o coração aí no meio apenas como um exemplo. Você pode substituir essa víscera, o coração, pelo pulmão, glândulas salivares, órgãos reprodutivos, intestino, fígado, glândula adrenal, etc. Tá, okay? Então o coração aqui vai ser utilizado como um exemplo. O simpático e o parasimpático estão muito próximos, estão juntos, unidos. Eu separei aqui nesse slide por conta da didática, que é o que se adota normalmente nos livros-texto. Tá? Do lado esquerdo eu tenho o simpático, onde eu tenho a coluna vertebral, a medula. Na sua porção medial, ali na região tóraco-lombar, eu tenho nervos que saem dessa porção e se encaminham para esse tronco simpático, que são gânglios. Gânglios são locais onde os neurônios realizam aquela situação que nós descrevemos anteriormente, ou seja, promovem a sinapse. O neurônio pré-ganglionar libera os seus neurotransmissores, que alcançarão receptores no neurônio pós-ganglionar. Então isso vai ocorrer dentro desse gânglio, dentro do tronco simpático. E eu tenho o parasimpático do lado direito, tá? Onde a origem desses neurônios estarão na região crânio ou na região sacral. Essas regiões, tóraco-lombar, crânio sacral, irão dar origem àquelas sinapses, que vão liberar um neurônio. Então, essa faixa cinza representa um neurônio que vai chegar num gânglio, onde vai fazer sinapse com outro neurônio. Os dois neurônios aí são representados em cinza por conta de ser a mesma substância que os caracteriza, a acetilcolina. Eles são neurônios colinérgicos. Essa é uma via colinérgica, porque tanto o pré como o pós-ganglionar liberam acetilcolina. Então, o pré-ganglionar vai liberar acetilcolina na fenda sináptica, que está confinada dentro do gânglio, esse círculo azul, que vai alcançar os receptores no neurônio pós-ganglionar, estimulando esse neurônio também a mudar o seu estado elétrico. Ele vai sair do valor dele lá de menos 65 milivolts, vai caminhar para 0, chegar até mais 35, e ele, por sua vez, vai liberar o seu neurotransmissor, que também é a acetilcolina, na víscera, seja no coração, seja nos órgãos reprodutivos, que estão representados logo abaixo, tá? Ou seja no fígado, seja no rim, seja no pulmão, etc. O principal elemento do parasimpático é o nervo vago. Ele compõe aproximadamente 75% das fibras. Ele sozinho faz 75% das fibras que saem da região crânio, tá? Cranial, fazem sinapses e controlam as vísceras do parasimpático. Okay? Algumas fibras saem da região sacral, mas é uma porção pequena, menor, menos de 20%. Okay? E do lado do simpático, eu tenho inicialmente um neurônio colinérgico,
que vai liberar acetilcolina na fenda sináptica, que estará confinada no gânglio, dentro dessa cadeia, da cadeia paravertebral também é outro nome, e aí eu vou ter um outro neurônio diferente, distinto. Por isso foi representado em vermelho aí, que vai liberar noradrenalina na víscera, fazendo a promoção dos estímulos simpáticos. Nesse caso, nesse exemplo específico que nós colocamos aí o coração, o simpático irá fazer a taquicardia, o aumento do batimento cardíaco. Ele pode promover isso de duas formas, elevando o número de batimentos ou também promovendo o aumento da força de contração do ventrículo. No caso do nervo vago, do parasimpático, nós teremos a bradicardia, a diminuição do número de batimentos apenas. Então, o parasimpático faria uma forma de controle, diminuir o número de batimentos. O simpático faria duas formas de controle, aumentando o número de batimentos e aumentando também a força de contração. Ok? Vamos ver agora um resumo rápido dessas situações todas que eu descrevi para vocês, em relação particularmente ao simpático, com alguns destaques apenas para o parasimpático, tá bom? Então, a epinefrina ou norepinefrina, que é a denominação que você vai encontrar no Guyton, mas poderia ser também adrenalina e noradrenalina, seriam sinônimos, tá ok? Praticamente são sempre liberadas pelas medulas adrenal ao mesmo tempo que os diferentes órgãos são diretamente estimulados pela ativação simpática generalizada. Então, por exemplo, se o animal passou por uma situação de medo, de agressão, de dor, etc., vai haver uma liberação daqueles dois neurônios que nós vimos. Primeiro, aquele neurônio colinérgico, liberando acetilcolina no gânglio, ativando o neurônio pós-ganglionar, que é o neurônio adrenérgico, e ele vai liberar adrenalina no coração, como nós vimos no exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a medula adrenal, que é outro órgão, vai liberar o seu produto, a adrenalina, principalmente no sangue. Então, promovendo uma resposta generalizada. Então, o coração será ativado de duas formas nesse exemplo que eu estou dando. Uma forma direta, pelos neurônios, e uma forma indireta, pela substância que saiu da medula adrenal e alcançou o coração via sangue. Portanto, os órgãos são, na verdade, estimulados pelos dois modos simultaneamente. Pelo neurônio simpático, pelos nervos simpáticos diretamente, ou pelos hormônios medulares indiretamente. Um detalhe importante é a capacidade de estimulação das estruturas que não são inervadas diretamente por fibras simpáticas. Portanto, mesmo que uma estrutura não tenha aquele neurônio que alcança a víscera, a determinada víscera, que seria o neurônio adrenérgico, essa víscera será alcançada pela adrenalina ou pela noradrenalina que veio via sangue a partir da medula adrenal. Ainda, frequentemente o sistema simpático responde com descarga em massa. Ocorre quando todas as porções do sistema nervoso autônomo de visão simpática descarregam simultaneamente como se fosse uma unidade completa, uma unidade única realmente no organismo. Isso ocorre frequentemente quando o hipotálamo é ativado por susto, medo, dor severo. Então, um estímulo severo, um estresse severo, irá alcançar o hipotálamo e provocar essa descarga em massa. E o resultado é uma ampla reação em todo o corpo do animal, que a gente chama de resposta de alarme. Essa resposta de alarme ou estresse, quando ocorre essa descarga em massa, nós vamos ter um aumento da capacidade do organismo de desempenhar atividade muscular vigorosa. Então, é aquela situação em que uma fêmea pequena defende a sua ninhada, um animal com muita dor consegue fugir ainda que ele tenha um membro fraturado. Isso em função do aumento da PA, da pressão arterial, do aumento do sangue nos músculos ativos e redução concomitante no trato gastrointestinal ao receber sangue. Então, há um privilégio da musculatura receber sangue em detrimento do trato gastrointestinal no momento de uma situação de estresse. O metabolismo celular também vai ser estimulado. A concentração de glicose no sangue também será estimulada, será aumentada. A força muscular aumentada, a atividade mental desse animal aumentada, a velocidade de coagulação do sangue também será aumentada. Então, todos esses parâmetros aumentados darão uma capacidade de resposta para o animal aumentada, conseguindo sair dessa situação estressante, ainda que ela seja muito danosa para o animal. Bom,
as ações excitatórias inibitórias da estimulação simpática e parasimpática, então agora eu vou falar um pouquinho também do simpático, de modo geral, a maioria dos órgãos é dominada predominantemente por um ou por outro dos dois sistemas. Então há um predomínio do controle ou do simpático ou do parasimpático sobre uma víscera. Como aquele exemplo que eu dei para vocês do coração. O simpático tem duas formas de interferir no trabalho do coração, aumentando esse trabalho. O parasimpático, apenas uma. Porém, nós não podemos generalizar nessa explicação que um sempre estimula, um sempre aumenta, o outro sempre diminui. Ok? Então, para entender a função realmente desses dois sistemas, do simpático e do parasimpático, como é que eles atuam em cada órgão, você vai ter que ver especificamente o controle daquela víscera. Entender o controle daquela víscera. De modo geral, há um aumento pelo lado do simpático, quando eu falo, por exemplo, de batimento cardíaco. Do lado do parasimpático, há uma diminuição. Mas o próprio fim da atividade simpática já começa a acarretar uma diminuição do trabalho do coração. Então, entender como é que os dois fazem as suas interferências na víscera X ou Y deve ser levado até o extremo. Bom, a função das medulas adrenais, como nós já vimos inicialmente, é liberar adrenalina ou noradrenalina, e aqui a denominação que o Guyton utiliza, epinefrina ou norepinefrina, em concentrações em proporções diferentes. Então, a maior parte será adrenalina ou epinefrina, 80%, e 20% de norepinefrina ou noradrenalina são liberadas no sangue, de modo que essas substâncias vão alcançar os receptores na víscera que estiver sendo exigida. Então, elas promovem o mesmo efeito que a estimulação simpática direta, mas tem um detalhe, com um efeito de 5 a 10 vezes mais poderoso, em função desses dois hormônios serem removidos vagarosamente desses receptores que eles alcançaram distantes da medula adrenal, que vai variar num período de 1 a 3 minutos. Com isso, pessoal, nós fizemos uma visão rápida, É uma revisão rápida para vocês, para apoiar você nas suas avaliações, desde a membrana, desde os canais, as proteínas que estão inseridas lá no neurônio, numa integração dessa função para esse neurônio, da comunicação entre dois neurônios, que é a sinapse, como nós vimos, e depois, essas integrações, essas sinapses, numa porção do sistema nervoso que foi o sistema nervoso autônomo como exemplo, tá certo? O sistema muscular, o sistema motor, será relativamente parecido com isso, com algumas peculiaridades, com algumas diferenças. Por exemplo, o sistema motor tem a composição de apenas um neurônio, que sai da porção central e alcança aquela porção do músculo em questão. No caso do sistema nervoso autônomo, nós tivemos 2 neurônios, o pré e o pós-sináptico. Aí cada porção do sistema nervoso terá suas peculiaridades, mas com isso nós podemos ter uma visão geral desde lá a membrana até o controle final do organismo num único vídeo. Espero ter atendido a expectativa de vocês. Qualquer dúvida, converse com o professor. Abraço!